bonito, hein? Essa música tem 40 anos. 40 anos, 40 exatamente, hein? Mais velha que eu, anos. meu Deus. Mais velha que você, pois é. Mas o fato é que ela tem tudo a ver com o nosso programa de hoje, mas de uma forma indireta e até paradoxal, né? Ela era tema de uma novela. Exatamente, a novela Selva de Pedra, 72, né mesmo? Você lembrou bem, 40 anos. Selva de Pedra, com Regina Duarte, Francisco Coco. Pois é. Quem são os autores? São os irmãos lá? Vale? Irmãos Vale, exatamente, o Marcos e o Paulo Sérgio Vale. Tá. E você escolheu isso porque o nosso tema de hoje tem a ver com o nome da novela, Selva de Pedra, né? Selva de Pedra. Que era uma analogia ao espaço urbano que estava sendo invadido por arranha-céus, né? Hoje seria Amazônia de Pedra até. Eu acho que assim, se há 40 anos Já você trabalhava com esse nome, né? Selva de Pedra, hoje como é que seria a coisa, né? Exatamente. Viver em sociedade é difícil, viver em condomínio é uma exacerbação desse sentimento, né? E eu acho que é por isso que nós temos hoje um convidado especial. O primeiro tema que a gente escolheu exatamente é a difícil arte de viver em condomínio. E para isso teríamos que ter algum convidado especial. Aqui, o presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, o SICOM, que é o senhor Rubens Moscatelli, que está aqui conosco. E a gente vai falar com ele. Boa noite, Cláudio. Boa noite, professor. Nós vamos conversar com o Rubens daqui a 1 minuto, quando a gente voltar da abertura do programa. Estamos de volta. Aproveitar aqui no início do programa e agradecer uma vez mais os nossos apoiadores. Tapeçaria Caioa, com 4 lojas na cidade de Santos. Está aparecendo no vídeo aí o site deles. A de Casa, que nos fornece o mobiliário, também com lojas no Shopping Praia Mar e também em Bertioga. O site aparece na tela para vocês. E aproveitando, já que estamos falando de insights, convidando vocês a visitar o nosso site novo, programa Urbanidades, que é www.programaurbanidades.com.br. Você pode ver o programa de hoje e os outros programas que fizemos já. Nós estamos no número 17. Então, é importante que você compartilhe isso com o seu pessoal e ajude a divulgar nossa rede social. Ok? Cláudio. Vamos lá, né, conversar com o Rubens sobre essa questão tão interessante e tão presente, que é a questão da vida no condomínio. Primeiro, explique para o nosso telespectador, Rubens, qual o trabalho desenvolvido pelo SICOM, por favor. Professor Cláudio, o que a gente pode dizer em relação ao trabalho nosso, o sindicato existe representando a categoria econômica de condomínios como empregador desde 89. Então já temos aí 23 anos, né, de existência. A representação, na verdade, é no sentido, não só na parte da negociação coletiva de trabalho, que é um principal foco de qualquer sindicato, mas também de qualificar as pessoas que vivem dentro do condomínio, o síndico, o morador, eventualmente o proprietário ou não que esteja ali. Também? O zelador não, porque na verdade ele é o funcionário, né? Não que nós não façamos parceria, eventualmente, com os sindicatos de trabalhadores, porque nossa visão é no sentido de que quanto melhor você qualificar a mão de obra, melhor você vai ter o serviço, e isso acaba se desenvolvendo de uma maneira melhor para o condômino, para o morador. Mas o principal é passar as regras, passar talvez alguma experiência nessa questão da convivência, porque isso é um problema, não é atual. A gente, no primeiro bloco, estávamos falando aí da novela, né, da Selva de Pedra, mas eu estava lembrando aqui que essa questão da convivência urbana, ela vem lá da Roma Antiga, questão condominial principalmente, que o problema é você onde vai colocar as pessoas e como isso vai se regulamentar, porque ninguém muitas vezes não quer abrir mão do seu próprio direito. E esse é o problema dentro do condomínio e dentro
da cidade, dentro do Brasil e do mundo, né? Isso que é o principal foco. Você havia comentado no intervalo que na época da novela Selva de Pedra se completava ou se inicializava, na verdade, se iniciava uma fase de urbanização mais forte e desenvolvimento condominial, não é isso? Se nós formos, não só essa questão, você teve o aumento da urbanização do Brasil em geral, só que logo após a novela, eu lembro, teve a crise do petróleo, a primeira. 73, né? 74. Foi 73, 74, onde esse desenvolvimento acabou sendo um pouco paralisado. Acredito que agora isso está sendo retomado, principalmente porque hoje não se depende mais da fonte de petróleo como fonte de energia única, né, que era na época. Isso é que tem propiciado também o aumento da urbanização, o aumento da frota de veículos. Então, nem se fala, porque quando a gente pensa em condomínio, a gente tem que analisar não só o prédio que vai ser ali construído, mas toda a estrutura que tem que ser desenvolvida. No entorno, né? Também. E você acaba tendo problemas desde o início da obra e posteriormente com a ocupação. Então, esses problemas é que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente. Eu queria voltar um pouco nessa questão da década de 70 por uma razão que me ocorreu agora. Quando há esse início de um processo de urbanização mais forte e do surgimento de condomínios, né, as pessoas que vão para esses condomínios vêm invariavelmente de uma experiência em casas, em que quem mora em casa sabe que o espaço que você tem é outro, a relação que você tem é outra, você pode pular, fazer o que quiser, que você não tem necessariamente alguém morando no seu porão, né? Quando esse pessoal vai para uma vida coletiva dentro de uma verticalização que é propiciada pelo edifício, cria-se problemas. Hoje, eu ouso dizer que você está numa outra geração disso já. Essas pessoas que vão hoje para um condomínio, muitas delas já vêm de uma experiência de prédio. Mudou muito. Como é que é isso? Pega desse gancho aí. Olha, tem pessoas, se nós formos fazer esse paralelo, tem pessoas que nunca conviveram, nunca viveram dentro de uma casa que não esteja inserida no contexto condominial. Né? Eu cheguei a viver em casa sem ser dentro de condomínio. E também vivi muito tempo em condomínio. Então, eu sei que há uma diferença muito grande. O perfil atual da população que vive dentro do condomínio já convive com essa situação mais, vamos dizer, específica, consolidada, mas isso não quer dizer que o entendimento tenha melhorado. O que a gente percebe muitas vezes o desentendimento no sentido de não saber que, por exemplo, olha, eu tenho normas gerais, que é a convenção condominial, que vão definir o regramento que eu devo ter perante condôminos, perante meu vizinho, perante o síndico, os trabalhadores. Isso as pessoas muitas vezes esquecem por completo da existência. Agora, Rubens... Só para acrescentar, professor, a gente vai viver ainda mais um outro aspecto, voltando à década de 70, que é o processo que o próprio Estado tem feito no sentido de eliminação das submoradias, né? Você está tirando as favelas, as situações precárias e colocando isso em conjuntos habitacionais. É o mesmo fenômeno lá atrás. Só que de uma outra maneira. Eu queria abordar essa questão das regras que são estabelecidas quando você vai para um condomínio, mas vou deixar isso para daqui a um minuto, quando a gente voltar para o próximo bloco.